Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje venho falar-vos de alguns livros que comprei quer na Feira do Livro de Lisboa, quer na Feira do Livro do Porto, salientando que não estão aqui todos. Primeiro porque já falei de alguns no podcast de Livrólogos Anónimos, que gravei com o meu querido amigo João. Vou deixar o link aí em baixo para poderem espreitar, para poderem ouvir. E já agora também aproveito e deixo um link para um vídeo, um Reels, que eu fiz a mostrar um bocadinho da Feira do Livro do Porto, porque fico sempre com a sensação que se fala muito da de Lisboa, que se mostra muito a de Lisboa, e a do Porto também tem os seus encantos que eu decidi mostrar, embora tenha gravado aquilo numa segunda-feira chuvosa, o que não faz jus à beleza dos Jardins do Palácio de Cristal. É escusado dizer duas coisas. Primeiro, que cada um compra o que quer, o que pode, se quiser. Não há uma fórmula, não há uma lei que determine o que é que se deve ou não fazer nestas alturas. Cada um sabe a sua carteira e do que quer fazer à sua vida. Claro que é preciso comprar livros, senão as editoras, os autores, os tradutores não se mantêm, não vivem disto, mas cada um sabe de si e não há aqui fórmulas ou números mínimos para se ser um bom leitor, nem mínimos nem máximos, pronto, cada um sabe de si. E a segunda coisa que tenho a dizer-vos é que, obviamente, são feiras bastante diferentes pela sua dimensão, pela localização geográfica e pela organização. É sabido que a Feira do Livro do Porto, há muitos anos, que é organizada pela Câmara Municipal, que não tem interferência da APEL, tal como a de Lisboa, e por isso, desde que passou para a alçada da Câmara Municipal, em exclusivo, ou praticamente em exclusivo, tem aqui algumas características muito próprias, como o facto de ter menos editoras representadas, ou estão representadas através de livrarias, e não a própria editora presente, ou o próprio grupo editorial. Isso são outros 500, se eu acho que isso já devia ter resolvido. Como consumidor, acho, mas de resto eu não estou lá, não vi, não sei, e por isso o consumidor fica sempre aqui um bocadinho perdido nestas coisas, porque não há uma versão oficial e nunca se percebe ali muito bem. Mas enfim, Lisboa é uma feira muito grande, com muita oferta, com preços muito mais simpáticos, regra geral, mas é um sítio bem mais movimentado, com muita coisa a acontecer, às vezes até é um problema, porque uma pessoa não consegue andar rápido de um ponto ao outro. No fim de semana está muito cheio, tem sempre muitos eventos, não dá para ir a todos, enfim. É uma feira corrida, e é por isso que eu gosto de ir primeiro para a de Lisboa e depois vou à do Porto, porque é muito mais tranquila, também por ser mais pequenina, mas porque o próprio sítio leva a essa calma. E enfim, acaba por ser diferente, consegue-se conversar muito melhor com os livreiros. Não posso dizer que prefiro uma ou prefiro outra, porque vou a cada uma delas com propósitos diferentes. É esta a minha conclusão. Passando então aos livros que eu tenho aqui para vos mostrar, não sei se terei algum fundamento, alguma ordem naquilo que vou dizer. Eu tenho os livros aqui espalhados pelo chão, porque numa mesa isto era praticamente impossível. Mas eu vou começar por vos mostrar um livro que comprei numa alfarrabista. Por acaso foi na Feira do Livro do Porto, mas podia ter sido em Lisboa, também há alfarrabistas por lá. Chama-se Os Loucos da Rua Mazur, do João Pinto Coelho, Prémio Leia 2017. Penso que isto me custou 5€. E um livro que eu já tinha em mente há muito tempo, porque já tinha lido um outro livro do autor, que é o Perguntem a Sara Gross. Sendo um livro sobre a Polónia ocupada pelos alemães, pronto, eu queria lê-lo, até porque o Sara Gross não é muito sensacionalista, e há muitos livros sobre o Holocausto que a mim já me metem um bocado de confusão, e por isso, como percebi que o João Pinto Coelho tinha ali um travão nesse aspecto, tinha curiosidade com este e trouxe este livro da Livraria Académica, salvo erro, mas tem outros alfarrabistas na Feira do Livro de que eu gosto muito, a Feira do Livro do Porto, como o Alfarrabista.eu ou a Paraíso do Livro. São alfarrabistas que eu frequento durante o ano, não só em feiras do livro. Portanto, uma opção económica passa por comprar em alfarrabistas, mas há no Porto, e penso que em Lisboa, se não era a mesma empresa, era uma semelhante, há também lá um grande stand de livros muito baratinhos, a maior parte deles técnicos, os outros não necessariamente muito atuais, até porque estão muito baratos, não é? Dá para perceber, mas são livros muito acessíveis e eu trouxe por 1€, até ainda está aqui o autocolante que eu não liguei o secador para descolar todos, só a maioria, mas não me falta aqui meia dúzia. E este livro é sobre os heróis da BD. É um livro para aí com quase 20 anos,
Sei que na altura vi, ele era de 2000 e pouco, 2001. E é um livro do Carlos Pessoa e Nuno Franco, que como tal representa uma seleção dos próprios, daqueles que eles consideram os grandes nomes da banda desenhada. Nomes, quero dizer, personagens, não é? Tem, por exemplo, o Asterix, mas também tem outros que eu não conhecia de lado nenhum. Tem aqui o Flash Gordon, mas o Corto Maltese. Mas, por exemplo, desconheço, desculpem a minha ignorância, mas quem era Filipe Sims? Vou descobrir. E vou descobrir por €1. Portanto, é sim possível ler em Portugal com pouco dinheiro. Não é possível sempre, não é possível em qualquer circunstância. Às vezes é preciso saber procurar, mas isso é possível. E já que estou a falar de livros a preços acessíveis, vou mostrar-vos aqui 2 livros da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da coleção Retratos, por isso isto é não ficção. E eu trouxe num dia o Ainda Aqui Estou, foi a recomendação de um dos seguidores aqui do canal e do Instagram, se bem que eu detesto o termo seguidores, mas enfim. Este chama-se Ainda Aqui Estou, da Patrícia Carvalho, é sobre os incêndios de 2017, mas eu trouxe mais. Só que cheguei a um ponto de ter que pôr um travão, porque também não vou ler isto tudo de seguida, não é? Viver da Morte, a Indústria Funerária em Portugal, da Rita Canas Mendes. Estes livros em hora H custam 1,75€ e em hora H ainda podem trazer um livro com mais de 24 meses da coleção dos ensaios. Eu trouxe, por exemplo, um que é sobre eutanásia. Por isso, por 1,75€ trazem 2 livros. A hora H em Lisboa é uma loucura? É. Se é uma loucura principalmente para quem trabalha nesses momentos. É, e tem todo o meu respeito, porque deve ser muito, muito exaustivo, fisicamente e psicologicamente, porque aquilo é sempre a andar e devem apanhar pessoas para tudo, não é? Espero não ter sido uma delas, eu tentei agilizar aí a coisa. E já que falo de hora H e de promoções e 50%, pronto, se calhar passava então para os 3 grandes grupos, digamos assim. Eu fui num dia, já não sei onde é que fui primeiro. Fui num dia à Porta Editora, num dia à Leia, no outro dia à Penguin, que ainda por cima agora tem as chancelas da 2020, por isso Elsinore e Cavalo de Ferro, aí fui eu. E se formos na hora H, aquilo é uma loucura, como eu dizia, mas se forem com a coisa mais ou menos estudada e se forem com tempo, se forem eventualmente até antes das 9, conseguem encontrar os livros que querem ou não. Às vezes temos de ir lá em mais do que um dia porque eles esgotam. Ainda não são 9 horas e há livros que já estão alguns na fila, não é, dos clientes. Vou mostrar-vos só alguns. Curiosamente, alguns são calhamaços. Mas em minha defesa, eu tenho um problema com calhamaços, sim, mas mais com os clássicos. Por isso, estes são mais contemporâneos, uns mais do que outros, mas são uma literatura mais recente. Este, se calhar não tanto, não tão fácil. Eu sei que ele não parece assim muito calhamaço, mas ele tem quase 600 páginas. É o Arquipélago Gulag, editado pela Sextante, do Grupo Porto Editora. Por norma está a 30€, mas em hora H fica a 15. Vale ou não vale a pena? Se tiverem dinheiro, se tiverem interesse nos livros, às vezes sujeitarem-se a estas multidões. Eu acho que sim, reparem que eu nem tenho onde pôr os livros. Eu acho que vale, mas lá está, depende muito daquilo que vocês querem ler, daquilo que podem gastar, que querem gastar, cada um sabe de si. Enfim, da Leia trouxe também alguns calhamaços, como por exemplo o Pátria, que é uma sugestão do Álvaro, do Literacidades. Também há a série, se não estou em erro, que eu ainda não vi, e foca-se na ETA. E acho que é um livro de leitura compulsiva, têm-me dito vários leitores. E eu pensei, se é para dar cabo deste meu trauma com calhamaços, se calhar este é o livro certo. Ou então pode ser algum dos livros enormes da Chimamanda, que tem aqui, a título de exemplo, o Americana, que também é assim grandalhão, mas estas edições da Dom Quixote são muito confortáveis. Elas têm uma letra até bastante grande. E também da Dom Quixote, num estilo que provavelmente será um bocadinho mais complexo, ou não sei porque ainda não li, Berlim Alexanderplatz, do Alfred Doblin, não sei. E também é um livro que é maior do que na verdade pode parecer no ecrã. Também tem quase 600 páginas,
E este sim será para uma altura, tanto este como o Gulag, será para quando eu estiver assim com uma maior capacidade de concentração. Do grupo Penguin, claro que eu tinha de trazer coisas de Alfaguara, não só este, O Tudo é Possível, da Elizabeth Strout. Este é a continuação do Meu Nome é Lucy Barton, que eu li e gostei muito, mas depois aproveitei para trazer livros que estavam, regra geral, bem mais caros, porque pertenciam ao grupo 2020 e não costumavam estar a metade do preço, pelo menos eu nunca os tinha visto um preço tão acessível, como por exemplo o Viagens ou o Outrora e Outros Tempos da Olga Tokarczuk. Eu já tinha lido o Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos e o mais recente ainda não tenho 24 meses, portanto não entra na hora H, e entre outras coisas de Cavalo de Ferro, aqueles que estão no Cavalo de Ferro, e eu acho que deve ter trazido qualquer coisa de Elsinore, já não me recordo. Mas aproveitei também para trazer o livro da Magda Szabo, que me faltava. Eu já li o A Porta, tenho aí o Balada da Paraísa, e faltava-me este aqui da Rua Catalina. E também é mais pequenino do que eu imaginava, mas também saiu assim baratinho, uns 8 euros talvez, e por isso acho que acabou por ser uma hora H onde eu me desgracei bastante, porque tinha livros que eu normalmente não comprava tão baratos. Depois tem outras duas praças assim também considerável. A Presença, onde eu penso que não comprei nada, mas também porque tenho vários livros por ler ainda, não que isso sirva algum dia de entrave para mim, mas enfim. Em Almedina fui comprar o único livro que me faltava das obras completas da Maria Judite Carvalho, neste caso o 5, que não é o último, eles são 6, mas tinham-me oferecido volumes salteados e faltava-me apenas este, que deve ter ficado também por aí por uns 8 ou 9 euros. Por isso a coleção está completa e agora é terminar de lê-la, que eu vou a algures no volume 3. E eu já nem sei muito bem para onde é que me viro, mas autoras brasileiras, vocês sabem, ou se não sabem, é porque não me acompanham em condições no podcast e no Instagram, mas eu tenho-me viciado completamente em autoras, livros de autoras brasileiras. Não sei explicar porquê, há algo na sua escrita que me fascina de alguma forma. É uma escrita muito fluida, muito desempoeirada. Da livraria Snob no Porto trouxe Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Jamila Ribeiro. Eu tinha lido dela um outro livro chamado Pequeno Manual Antirracista, que comprei na Livraria da Travessa em Lisboa. Aliás, a Livraria da Travessa está na Feira do Livro de Lisboa, tem lá um stand. Podem procurar lá livros de autores brasileiros que não estão editados em Portugal. Já que estou a falar de autores brasileiras, um outro título que eu comprei é O Paraíso. Neste caso comprei na hora H da Tinta da China. A Tinta da China tem um outro livro da Tatiana Salem Levi, que se chama Salvo Erro Dois Rios. E eu já li da Elsinore um livro dela chamado Vista Chinesa, que é um livro muito corajoso. É um livro sem mimimis, curto e grosso e, acima de tudo, necessário. Por isso fica aqui também essa sugestão. E perdi-me, ou encontrei-me, agora isto foi filosófico, e perdi-me, pelo menos financeiramente, no stand da Nós, de onde trouxe um livro que eu acho que não vou precisar de falar muito sobre ele. Chama-se Um Fascista no Divã, é da Márcia Tiburi e do Ruben de Casara. É uma peça de teatro, acho que não preciso dizer sobre quem, e acho que é um livro que eu vou ler muito rapidamente, e acho também que este é o momento certo para ler isto. Igualmente da Márcia Tiburi, mas num outro registro, penso que um bocadinho mais filosófico, até porque é essa a vibe da Márcia, o Manifesto por um Feminismo em Comum. E este é capaz de ser um bocadinho mais teórico, acho eu, mas se calhar até estou errada. Um outro livro que também trouxe da Nós, de uma autora que eu já li, chama-se É Sempre a Hora da Nossa Morte à Mãe. É um livro da Mariana Salomão Carrara, que escreveu O Se Deus Me Chamar Não Vou, e se o nome dela vos for familiar, provavelmente é daí. E este livro também, aparentemente, terá alguma coisa relacionada com a morte. Parece um tema que a Mariana gosta de voltar. Não sei, mas vou ler. Pode ser que o título seja enganador, ou então não. E um dia destes, quando eu estiver assim a querer uma coisa mais triste, se calhar vou para aqui. Por último, da Nós,
um livro que foi uma escolha com base num critério que eu já não usava há muito tempo, que é o critério... nada, critério nenhum. Foi simplesmente, olhei para a sinopse e disse, isto parece muito duro e muito interessante. Agarrei no livro, comprei-o e um dia falar-vos-ei sobre ele, porque me parece que isto tem aqui coisas muito interessantes, apesar de serem duas histórias, penso eu que são duas histórias. Acho que deve ser o Braços Negados, que é esta parte aqui, e o Em Retratos, que deve ser esta parte cinzenta. Acho eu. Pelo menos tudo dá a crer que serão duas histórias. Ou duas histórias sobre a mesma personagem? Não sei. Eu vou descobrir, eu vou um bocadinho à descoberta e tenho grandes expectativas sobre este livro por um sem número de razões. E também é um livro assim pequenininho, confortável de ler, mesmo como eu gosto. Caixotes de Relógio d'Água. Passei por lá, tanto em Lisboa como no Porto. Dizia eu que não ia comprar nada. Já tenho muitos livros de relógio d'água. Aliás, disse isso da Tinta da China, tenho aqui um livro. Disse isso da Antígona e ainda não comprei nada, mas a feira do livro, a de Lisboa, já não volto lá, mas a do Porto também ainda não acabou. Talvez passe por lá este fim de semana. E quem sabe, talvez passe pela Antígona. Por isso eu digo, não, já tenho muitos livros desta editora. Eu sei que vou gostar dos outros, mas eu não posso falar mais. E depois olho para os caixotes. E depois trago livros. Trouxe 3 de Lisboa, um do Porto. Acho que o Porto este ano tem menos oferta nos caixotes de relógio d'água. Pode ser impressão minha, mas também pode não ser, não sei. Não perguntei a ninguém, não confirmei com os livreiros, mas enfim. A título de exemplo, dos caixotes de relógio d'água de Lisboa, trouxe O Conflito Interno. E no caso do stand de relógio d'água na Feira do Livro do Porto, trouxe As Pessoas do Drama, do H.G. Cancela. Uma sugestão do Álvaro, que leu o Impunidade, que não havia na Feira do Livro do Porto, pelo menos no dia em que eu lá fui. E este estava nos caixotes a 7,5. E penso que foi este que o Álvaro referiu, que ainda não leu, mas que alguém lhe disse que ainda era mais cru do que o Impunidade. E agora, aqui um livro que provavelmente vocês não imaginavam ver neste canal. Se calhar nem eu imaginava trazê-lo. Mas pensei, é desta. Eu já li um ou outro romance histórico, até me agradaram. E está na altura de vencer aqui, não diria este preconceito, porque não é um preconceito, mas de ler mais coisas dentro deste registro, porque se há livros e se há autores que têm muitos leitores, às vezes também convém percebermos porquê. E só lendo é que podemos tentar perceber. Então trouxe este livro da Isabel Stilwell, a Dona Amélia, a Rainha Exilada que deixou o coração em Portugal, da Livros Horizonte. Há muita gente que eu sei que aprecia os livros da Isabel. Eu já li um dela, mas era infantil, também da Livros Horizonte. E tendo em conta que eu leio pouco sobre história, eu pensei, se calhar o menos arriscado, pelo menos para começar, é escolher precisamente o livro sobre a última Rainha de Portugal, que é mais próxima da minha época, do meu tempo, e talvez eu acabe por simpatizar mais, ou ser-me mais fácil entrar neste registro, nestes livros, se a época não me for tão distante. Por isso, foi esta a minha escolha. E um dia destes eu digo-vos como é que isto correu. Também da Livros Horizonte, entre outras coisas, até houve um livro da Livros Horizonte que eu mencionei no podcast, mas trouxe um livro que se chama Quando Estou Triste... Não, Quando Estou Feliz, Quando Estou Triste, assim é que é. Com texto da Joana M. Lopes e ilustrações da Cátia Vidinhas. Portanto, é um livro duplo, não é? Tem aqui 2 registros, 2 estados de espírito. E é um dos vários livros ilustrados que eu trouxe da Feira do Livro de Lisboa, mas não foi o único. Do stand da Patológico, trouxe um livro que foi sugestão do João, não foi o único também, mas vou mostrar-vos apenas este, chama-se A Guerra, e é do José Jorge Letria e do André Letria. E acho que não é preciso dizer muito mais, não é? Sobre ele. Já agora mostro-vos também as ilustrações, assim muito por alto, da Cátia Vidinhas nestes aqui. Só porque, pronto, eu acho que os livros ilustrados dá sempre vontade de espreitar, só para percebermos um bocadinho a arte. O mesmo com a banda desenhada, não é? Como é óbvio. Um livro que eu vi em Lisboa,
no stand do Marco Teller, embora seja das edições Xerefé, e que eu fiquei a olhar para ele no stand do Marco e pensei, um dia vais comigo, não tenho nada da Xerefé, isto é capaz de ser cómico, e que depois não trouxe lá e fiquei a matutar no assunto, e quando cheguei ao Porto ele estava à venda na livraria Snob e eu disse, isto é um sinal do além, isto é um sinal divino, e por isso trouxe a Senhora Prestável, que me parece um livro, posso estar enganada, mas que me parece um livro para adultos. O que é que sairá daqui? Não faço ideia, mas estou muito, muito, muito curiosa. Livros ilustrados têm sido uma perdição. Este ainda por cima vem com uma ilustração. E eu estou aqui com muita vontade de ler isto. E já que falo do Marco Teller, tenho de vos mostrar as duas coisas fantásticas que trouxe lá. Eu acho que vocês, por muito que eu descreva, não vai dar para perceber o trabalho do Marco. Porque os livros são do Marco de uma ponta à outra. São escritos por ele, pensados por ele, feitos por ele. E eu tenho aqui este que se chama Para Além das Montanhas Escarpadas, que li até antes de gravar este vídeo. É um livro, como todos os livros do Marco, que terá mensagens diferentes consoante a idade do leitor. E este aqui é um livro 360. Eu não sou a pessoa indicada para abrir o livro, porque eu tenho braços pequeninos, mas é um livro que o objetivo é abri-lo e lê-lo, portanto, uma perspectiva 360. E tem de um lado estas ilustrações assim mais escuras e do outro lado é um outro cenário, e que só vendo ao vivo. O Marco tem este, por exemplo, que é um 360, o livro Túnel, há livros 3D, o João, já agora vou dar um pequeno spoiler do podcast, o João trouxe um que é um livro pop-up, o primeiro livro pop-up português, que é muito bonito, mas tenham só cuidado se o comprarem e se tiverem crianças em casa, porque os livros pop-up são frágeis. Mas passem pelo stand do Marco. Não sei se este vídeo ainda vai ao ar, não sei se a Feira do Livro de Lisboa terminar ou não. Mas se puderem, passem pelo stand do Marco. Se não for do tempo da Feira do Livro, ou se estiverem longe de Lisboa, certeza que encontram os livros dele noutro sítio. Passem pelo site, aliás, que ele deve ter lá algumas indicações, ou contactem-no diretamente, porque se há coisa que o Marco gosta é de falar com leitores. Acho que essa é uma das vantagens do trabalho dele, é que é possível perceber como é que ele fez isto, perceber uma parte do processo, e ele gosta mesmo muito desse contacto com o público. E eu escolhi o Nevoeiro, que é um livro, parece assim papel vegetal, e estes fios, não é o livro que se está a desfazer, não é das costuras, nada disso, faz mesmo parte da história. E eu também não li este, mas é sobre uma aldeia que vive cercada pelo nevoeiro. As pessoas não se veem propriamente, não é? Estão ali na penumbra, mas há laços que os ligam. Não sei se é essa a moral da história. Vou descobrir. E por fim, vou mostrar-vos uma banda desenhada. Eu acho que já mostrei tudo o que queria mostrar. Não tudo o que podia mostrar, mas tudo o que queria. Enfim, a banda desenhada comprei na Hora H da loja Convergência. Este livro, O Pacto da Letargia, do Prado. Penso que também era livro do dia na loja Convergência no Porto, num dos dias em que eu lá fui. E eu já tinha lido outras coisas do Prado, nomeadamente o Cotidiano Delirante e o Crónicas Incongruentes, que me foram emprestados pela Tininha, que também tem canal aqui no YouTube. E por isso, quando vi que ele estava a metade do preço, disse, filho, vens comigo. E não foi o único, repito. Se chegaram até aqui, muito obrigada pela companhia. Eu vejo-vos num próximo vídeo. Até lá, alguma coisa destas será lida, espero eu. Vocês portem-se bem, leiam muito, leiam bem, sejam felizes e beijos!